Estamos começando o 5º episódio da nossa temporada sobre marketing de influência aqui no InfluCast. Eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária na agência RS Bloggers e apresentando comigo, como sempre, virtualmente, Leonardo Zanata, que é advogado e especialista em direito digital. Tudo bem contigo, Léo? Tudo certo! Hoje, 24 de julho de 2020, temos as primeiras convidadas dessa segunda temporada do InfluCast. Nós vamos conversar com as publicitárias Amanda Jacobus e Camille Boneto, sócias da agência Desiderata. O tema hoje é branding, marca pessoal e reputação. Assuntos que já são bem recorrentes aqui e super relevantes para quem quer reforçar sua autoridade no meio digital. Tudo bem, gurias? Sejam muito bem-vindas. Oi! Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, gente. A gente que agradece. Gurias, é um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. Vocês que já são minhas parceiras profissionais há bastante tempo, a gente já trabalhou junto em diversos projetos, né? Mas antes de entrar nesse assunto de vez com vocês, eu só quero reforçar aqui, como a gente sempre faz, a notícia de que o InfluCast não é mais apenas um canal de conteúdo sobre influência e empreendedorismo digital. A marca agora também é produtora de podcasts. O que isso quer dizer? Que se você que está aí nos escutando tem interesse em produzir o seu conteúdo em áudio, precisa de consultoria ou de auxílio no desenvolvimento da pauta, na edição, na captação, sonorização e outras cositas más, chama a gente lá no Instagram, @escuteinflucast, ou então escreve para contato@influcast.com.br. Exatamente. E esses contatos também vão estar todos na descrição desse episódio. Agora sim, vamos passar a bola para nossas convidadas. De cara, gurias, eu gostaria que vocês nos contassem, de forma talvez mais sucinta, o trabalho que vocês desenvolvem e, na sequência, elucidem para a gente e para os nossos ouvintes as principais diferenças entre branding, marca pessoal e reputação. Tá com vocês. Beleza, eu vou começar então apresentando, acho que a Amanda me dá a palavra nesse momento. A Desiderata é uma empresa que cria soluções e ideias para transformar e desenvolver os negócios de mulheres em todo o Brasil. A gente auxilia empreendedoras a se conectarem com os seus propósitos e comunicar a essência dos seus negócios, das suas marcas, através de boas ideias. Essa é a essência da Desiderata. Em resumo, acho que dá para a gente, né, na parte prática do negócio, a gente trabalha com qualquer boa ideia, mas geralmente o que a gente mais tem trabalhado é identidade visual, né? Criação de uma identidade visual, uma parte estética, a gestão de redes sociais de vários clientes, né? Criação de conteúdo para Instagram, Facebook, agora LinkedIn também, que está bem forte. E outros materiais gráficos, toda essa parte que tem que dar a cara para a marca. O visual mesmo, né? Isso aí. E agora, sobre o branding, a marca pessoal e reputação, como vocês conceituariam, assim, cada uma desses termos? Eu diria assim, ó, branding e marca pessoal é a mesma coisa, porém, tanto que tem gente que diz que marca pessoal é personal branding, né? Uhum. Então, personal branding é o branding de uma marca, de uma pessoa. E o branding em geral, que eu não dividiria, né? Eu ponho tudo no mesmo saco, porque eu acho que é uma empresa, né? Acaba sendo. É a gestão mesmo, gerenciar essa marca do ponto de vista tanto estético, né? De cor, de que imagens que vão ser utilizadas, que imagens não vão ser utilizadas, até a parte de linguagem, né? Por exemplo, a minha marca fala beijinhos no final do e-mail, ou alguma coisa assim, numa rede social, eu sempre começo com hello girls, ou alguma coisa assim, né? Nesse sentido, essa parte de linguagem, de como a marca se expressa. É tipo personalidade, né, da marca. A gente pode chamar assim também, né? Pode personalidade ser daquela também. empresa ou daquela pessoa. Mas eu acho que é muito mais a fundo, porque ele fala de propósito, porque tudo começa com o porquê que tu acorda todo dia de manhã. Que é, eu acordo para trazer conteúdo, compartilhar conteúdo de moda. Então, isso é o teu propósito, é fazer as pessoas se sentirem mais bonitas.
Então, a partir disso, tu vai criando tudo. Que cor que combina com isso? Que linguagem que combina com isso? E que também tem que ter a ver com o empreendedor, né? Não pode ser uma coisa que tu é uma coisa, mas esteticamente tua marca diz algo totalmente diferente, porque as pessoas enxergam isso, né? Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou ali que imagens usar e que imagens não usar. Dá um exemplo pra mim, e que não sou desse meio, e pra nossa audiência do como e por que uma imagem não usar. Por exemplo, assim, uma marca... Eu vou dar um exemplo da Desiderata, tá? Que a gente decidiu isso. De estampas que a gente ia usar na parte bem estética da nossa comunicação. A gente definiu que estampas mais minimalistas, mais fluidas, eram super a ver com a marca. Estampas florais não tem nada a ver com a Desiderata. Porque nós não somos uma marca que tem um estilo, um DNA tropical, um DNA que leva frutinha, que leva florzinha. Já nós somos uma marca com um DNA mais moderno, mais com textura. Então a Camila, inclusive, criou todo um dossiê onde tem que tipo de estampas, de, né, padronagens a gente usa nas nossas estéticas, que a gente não usa. Que a imagem, que se a gente for usar uma imagem de uma pessoa, que tipo de pessoa vai entrar, que tipo de... não vai entrar uma mulher, sei lá, vamos dizer assim, dando cambalhota. Isso é um exemplo, nem sei se entrou ou não isso na nossa inclusive, esse ano, a gente realmente, assim, se dedicou a formatar todo esse padrão desiderático, né, que a gente chama, que é do nosso estilo. Então, ali dentro desse book, digamos, a gente tem até um guia de modelos, de pessoas, de estilo que a gente gostaria de usar na nossa comunicação. Então, são mulheres totalmente do dia a dia, mulheres fora daquele padrão, digamos, mulheres reais. Então, a gente tem todo bem disseminado, assim, o que a gente realmente gostaria de usar, para que todo mundo na empresa entenda, assim, qual é o nosso conceito, né? Que legal. Dentro desse dossiê entrou até os do's and don'ts de linguagem. Por exemplo, nós falamos sobre decoração de home office, mas nós não falamos sobre política. Nós falamos sobre isso, quais são os assuntos, isso também, né, permeia o universo que a marca vai falar, ou a pessoa, né, o influenciador, eu acho que tem tudo a ver com quem está criando conteúdo para a internet, saber até que ponto que tu vai falar, para ti também não se desvincular do teu propósito, né? Sim, tu não pode ser um especialista em tudo, que dá pitaco em tudo, e aí tu acaba enfiando os pés pelas mãos e tu vê essas aberrações e atrocidades acontecendo nas redes por aí. Ter isso definido, assim, ajuda a delimitar um estilo próprio. Eu acho que quando a gente está falando de influenciadores, a gente fala mais do personal branding, né? Aquela coisa que tá contigo, que faz parte do teu DNA. E isso vai te ajudar a definir o que é moda, o que não é. Porque é muito fácil tu fazer uma comunicação baseada no que tá na moda agora, mas isso realmente está de acordo com o que tu deseja passar? Está realmente de acordo com os teus valores? Então, é basicamente para isso que serve. Tá, e onde entra a reputação dentro desse contexto todo? Bom, a reputação, na verdade, é uma coisa que ela não é construída de uma hora para outra, né? Isso são alguns anos que a pessoa precisa, ou a empresa precisa, para realmente firmar o que é uma reputação ou não. E a gente costuma dizer que a reputação são o que os outros falam de nós, né? E o que os outros vão falar da gente vai ter muita ligação com aquilo que a gente vai expressar, né? Visualmente, através desse branding, de tudo isso que a gente está falando, que é a essência e propósito, que são duas palavras que vocês já repetiram algumas vezes aqui e a gente já conversou outras vezes, eu vejo que vocês reforçam muito isso, né? A questão da essência e do propósito, de entender isso para poder passar, expressar de uma forma condizente. E aí, a reputação seria a consequência, né? Eu acho que tem muita ligação a reputação com a criação da autoridade, né? Porque quando tu é uma autoridade em algo, significa que tu tem reputação de saber sobre aquele assunto. E se tu não estiver muito por dentro daquele assunto, a qualquer momento tu, né, pode se quebrar as pernas, como temos visto tanto por aí, né, nos influenciadores maiores que têm, às vezes,
fugido um pouquinho do seu propósito e acabam perdendo tudo, né? E essa expressão, na verdade, ela da reputação, essa construção, ela não acontece só no material que tu divulga, mas na forma como tu trata, como tu responde às pessoas, como tu dá um feedback. Então, é toda uma construção que é feita, todos os pontos de contato são válidos para isso. On e offline, né? Com certeza. Bom, gurias, continuando aqui, vocês já trabalharam muitas vezes para influenciadores. Muitas vezes o influenciador sendo cliente de vocês e outras vezes a marca sendo cliente e eventualmente pedindo para que vocês incluam influenciadores, criadores de conteúdo nessa estratégia de campanha, de publicidade que vocês estão pensando para aquele cliente. Primeiro eu quero saber sobre esse atendimento aos influenciadores, né? Quando um criador de conteúdo, quando esse empreendedor digital busca vocês, o que chega mais, acredito que seja um Media Kit, e nesses atendimentos, o que vocês identificam que é a maior dor desse cliente, que é o influenciador? Qual o maior desafio, dificuldade que vocês percebem atendendo influenciadores nessa parte de criação visual, né? Na verdade, eu acho que a maior dor, assim, é entender que eles chegam até nós sabendo que eles precisam daquilo. Muitas vezes eles tiveram ali uma consultoria, às vezes até contigo mesma, né, Andressa? Eles só sabem que eles precisam de um Media Kit, mas eles não sabem exatamente a importância, em que momentos usar e para que isso vai efetivamente ser usado. Então, falta de conhecimento dos números, falta de um bom texto de apresentação. Pô, o Media Kit vai ser o teu instrumento de venda, sabe? É ali que tu tem que te definir como empresa, que tu tem que realmente vender o teu peixe. E muitas vezes a gente vê que ali eles não se enxergam como um negócio. Que é a questão da profissionalização do influenciador, como a gente já conversou exaustivamente por aqui. Sim. E eu vendo de fora, não sei se vocês concordam, mas muito influenciador também tem essa dificuldade de entender o público-alvo deles. E às vezes eles não definem um nicho por causa disso também, né? Gostam muito de uma coisa, mas eu gosto muito de moda e eu publico sobre isso, mas aquela vez que eu fui no restaurante também bombou. Então o meu público também quer saber de comida, mas aquela vez que eu viajei também foi legal. Então eles querem falar de tudo um pouco, não afunila, né? Não identifica exatamente o público-alvo, o que esse público-alvo espera, e isso eu acho que é o ponto de partida para se criar, né, uma comunicação visual. Sim, é um lance de todo mundo quer ser influenciador de lifestyle, né, que daí tu pode falar de tudo que tu quiser. Exatamente. Inclusive, a gente já comentou num outro episódio aqui dessa temporada sobre isso, assim, a dificuldade de definir o nicho e subnicho. E eu acredito que esses influenciadores, reforçando agora nesse episódio também, a gente quer muito saber de tudo daqueles que já são celebridade. Aí eu até entendo, sabe? A Bruna Marquezine, a Anitta, falar de tudo que elas estão fazendo no dia, porque são pessoas, figuras públicas, né? Então o interesse do pessoal ele é muito maior, muito mais amplo. De uma maneira geral, micro-influenciador, nano-influenciador, vai ter que direcionar o conteúdo e a sua autoridade a algum assunto, né? Não tem como ser autoridade em tudo. Sim. Aí uma coisa que a gente também fala bastante, assim, que por mais que o influenciador esteja começando, é importante que o Media Kit traga alguma coisa de portfólio. Que mostre efetivamente como que é o trabalho dessa pessoa e o que ele traz, né, de benefícios para aquela empresa que está interessada no serviço. Então, mesmo que tu não tenha atendido uma marca ainda, mostra com base no que tu já divulgou, os números, né, traz informações, mostra que tu tem intimidade com a tua audiência, que a conversa acontece. Isso sempre ajuda a vender o peixe, né? Sim. Olha, eu vou assim, eu tinha uma pergunta aqui para complementar para vocês, mas a Camille já me respondeu uma parte dela. Então vamos à parte que restou da pergunta. Quando chega até vocês um influenciador, vocês geralmente analisam o visual do feed dele para compor o Media Kit? Ou o visual do Media Kit é alterado de acordo com a necessidade, com o posicionamento do cliente?
E quais outros detalhes vocês podem acrescentar que fazem diferença para esses profissionais se destacarem visualmente como marca, né? Eu acho que assim, ó, sim, nós sempre visualizamos que isso já é de dentro de nós, né? A gente não consegue olhar uma arte ou um feed sem analisar ele, porque é natural. A gente trabalha com isso o tempo todo. Realmente um feed mais organizado, pelo menos com cores, né? Que daí vem o branding aí, né? Ai, olha, ele tem as cores combinam, as coisas estão bonitas, é agradável de olhar o feed. E o Media Kit tem assim, primeiro que quase ninguém tem, né? Quando a gente pede, por exemplo, para alguém, poderia nos mandar, ou alguém vem perguntar para alguma marca que a gente atende, queria fazer uma parceria, a gente pede, teria um Media Kit? Aí vem aquelas famosas, né? Tá em construção, ou não tá atualizado, mas eu posso te mandar aqui mesmo os números. Não faça isso, né? Não é isso que nós estamos buscando, senhora. E tem coisa muito bem feia, assim, esteticamente muito feia, que não é necessário tu inventar muita coisa se tu não sabe fazer, sabe, um layout bonitinho. Eu falei pra Camille, eu prefiro um Media Kit bem organizadinho num Word ou num PDF, em vez de uma coisa toda, assim, que não conta uma história, sabe? Não tem uma organização ali num PDF ou num PPT, que tá tudo só jogado. Não, eu prefiro uma coisa mais sucinta e objetiva e que explique bem direitinho do que uma coisa cheia das invenções. Sim, porque também tem isso, né? A pessoa pode querer impressionar, então, se eu preciso de Media Kit, deixa eu criar uma coisa aqui bem... E aí começa a botar várias imagens e aqueles logos, que cada logo tem uma cor diferente, logos de plataformas, por exemplo, né? Então fica aquela coisa bagunçada. Eu diria, se a gente pode dar, né, gurias, de repente alguma dica para quem não tem Media Kit, mas precisa apresentar rapidamente os seus números, suas informações, eu acho que nesse momento, para quem não manja disso, quem não é criativa como vocês, né, quem não é da área, menos é mais, talvez, né, eu acho que optar por algo mais clean, então, né. Eu ia sugerir botar gif de gatinho. O importante é tu deixar as informações muito claras e objetivas, assim, do que tu faz, o teu estilo. E muitas vezes, assim, a gente tem que defender o influenciador para a marca com quem a gente trabalha. Então, se o influenciador já chega com um bom trabalho ali no Media Kit, é meio caminho andado também para a gente dar continuidade. E uma coisa que eu queria perguntar agora, ainda falando de propósito, né? Uma outra dica que talvez seja relevante aí para nossa audiência. Quem tem, porque isso a gente está sempre lendo, né, e escutando que a gente precisa encontrar o propósito e passar esse nosso propósito, transmitir isso. Que dicas que vocês dariam para esses influenciadores, empreendedores digitais que estão na dúvida, assim, como que eles buscam saber o seu propósito, né? De repente, contando a história de vocês, como que vocês chegaram a essa conclusão de que o propósito de vocês, de trabalhar e empoderar profissionais, mulheres, né, que esse seria o propósito de vocês, como que foi o caminho para isso, que talvez eu acho que clareie aí as ideias da galera que está nos escutando. Olha, Andressa, essa pergunta foi assim, é demorada a resposta? Não, profunda? Desculpa o tapa na cara de quem está nos ouvindo, mas tem que se entender, se estudar o autoconhecimento é a coisa mais importante para chegar no seu propósito, porque tu tem que entender qual é a motivação de levantar da minha cama de manhã e fazer o que eu estou fazendo. E isso é uma coisa muito profunda. A gente tem até algumas ferramentas que por exemplo, o Golden Circle, que a gente fala de vez em quando, e eu gosto muito de uma que se chama Ikigai, que é uma ferramenta de responder perguntas, e que lá no fundo, no final, tu chega numa resposta, assim, do por que tu veio a esse mundo. Isso é uma coisa muito filosófica, né, de cada a tua razão de viver, né? Exato, é uma coisa assim, não tem nem
receita, né? Não tem. Sim, o caminho vai ser diferente para cada um, né? E eu acho que num curso que eu fiz de inteligência emocional, falavam bastante disso. E uma das coisas que eu lembro, assim, é de escutar muito também o público, né? Porque às vezes eu nem percebo que eu sou tão boa numa coisa. Eu vou me dar conta quando alguém me dá esse feedback, né? Quando os outros começam a ser influenciados, né? Pegando esse termo que a gente deixa aqui como nosso assunto principal do podcast, que é a influência. Acho que prestar atenção ao que tu está influenciando, né? Os outros, o que tu tá... Porque, no fim das contas, o teu propósito, ele vai te motivar a transformar pessoas, né? Fui profunda também agora. Uhum. Chorei. Tem uma palavra, inclusive, que eu acho que se encaixa, assim, para quem é influenciador digital, tá? Para quem é criador de conteúdo mais, assim, que é servir. Para que tu tá para quem tu tá servindo, o que tu está servindo? Porque é uma coisa que a gente já entendeu, não existe mais lugar pra gente que não tá fazendo nada de bom pro mundo. Não tem mais espaço para essas empresas ou para criadores de conteúdo que não estão nem aí para ninguém, sabe? Então, a partir de agora, em especial, as pessoas estão vendo que quem está ajudando, quem está aí para realmente oferecer ajuda, conteúdo legal, relevante. Tem muita gente igual, então o teu propósito vai te diferenciar de tudo. Vai ser natural. Tudo. Sim, e a gente pode até dar como exemplo aquela história de que eu não vendo maquiagem, eu vendo autoestima, né? É uma coisa que vai além daquele produto ou daquele serviço que tu oferece, é uma coisa que o que vai contribuir para a vida de alguém de fato. Então, realmente, assim, é um autoconhecimento mesmo. Eu digo que eu não vendo contratos, eu vendo uma experiência jurídica para meus clientes. Mas tu vende, ela é Porque uma a minha ideia não é vender um modelo pronto, eu vendo uma solução de problema, né? Vende tranquilidade de que tá tudo certo naquele contrato, que a pessoa não vai se ferrar depois. Uhum. Uma tranquilidade, isso tu vende com certeza, Léo. Mas seguindo, gurias, agora um tema mais delicado, digamos assim. Antes da gente iniciar essa gravação, nós lemos uma espécie de declaração, um textão de Facebook do jornalista e escritor Chico Felitti. E eu até quero abrir um parênteses aqui, porque essa sugestão veio da Igraine, que é uma das nossas ouvintes super assíduas e excelentíssima do nosso colega Leonardo Zanata e mãe do famoso Arthurzinho. E ela, enfim, é super parceira e já nos levantou vários assuntos aqui, né, que a gente abraçou e acabou virando pauta. E bom, uma questão que foi levantada nesse textão do Chico é uma problemática que já perdura aí há algum tempo, principalmente no meio criativo, né? Ou seja, de quem trabalha com criatividade, que é o trabalho de vocês, né? Publicitárias, mas de designers, jornalistas como eu, cinegrafistas, fotógrafos e também influenciadores, né? Porque não é à toa que a gente chama de criador de conteúdo, né? Trabalha muito com criatividade. E esse grande problema é a desvalorização. Então, eu queria que vocês colocassem aqui como que vocês recebem hoje em dia esse tipo de pedido de, abre aspas, parceria indecente. Lembrando que a gente não está falando de permuta, que é aquele caso em que as regras elas estão bem claras, eu vou entregar uma coisa para vocês, porque vocês querem meu trabalho, e eu quero algo de vocês, então a gente faz esse bem bolado aqui, e as regras estão claras e tá bom para todo mundo. A gente está falando, e o que o Chico escreveu nesse textão de Facebook foi aquele famoso trabalhar de graça. Me dá tal coisa porque eu tô, digamos, né? Vamos dar um exemplo. Eu chamo vocês, chamo a Amanda e a Camille para participar, né? Para criarem algo aí, trabalharem
para um evento colaborativo que eu tô fazendo e que é tudo super voluntário e que a gente vai levantar várias bandeiras de várias causas. Então é uma causa super nobre e que elas vão abraçar também. E elas, ok, abraçam junto. E aí depois elas vêm a descobrir que, na verdade, eu fui super bem paga para fazer esse evento e que de voluntário e colaborativo não tinha nada. E tem um monte de gente ganhando para fazer aquilo, mas a mão de obra, né, na ponta, o vamos ver ali, é de graça. Não é nem mão de obra barata. A gente está falando de pessoas que doam seu trabalho. E esse texto, vocês tiveram acesso a ele, né? A gente conversou um pouco antes. E eu queria agora que vocês dessem uma dica, como vocês se posicionam hoje, porque eu sei que chega para todo mundo, né, essas propostas indecentes. Então, como que vocês se posicionam e dicas, né, para nossa audiência, mais dicas. Eu acho que faz parte, assim, do nosso propósito a questão de tem que ficar bom para todo mundo, né? Então, claro que no nosso início a gente precisava criar uma reputação e lá muitos convites desse estilo chegavam até nós e muitas vezes a gente caía, porque a gente precisava fazer contatos, a gente precisava movimentar. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo outras pessoas, outros criativos, né, de outras áreas, e a gente foi vendo que, na verdade, isso virou um vício do mercado, um vício horrível, eu não sei até se é não valorização ou se é não entender quanto que esse trabalho realmente custa, sabe? Então, a gente foi mudando, assim, a forma de pensar e a gente viu que, na verdade, tem que partir de nós, tomar uma atitude e negar e se posicionar frente a convites como esse. E falar, olha, tu sabe quanto custa um serviço desse? Eu acho que mostrar e educar o mercado é um bom início, assim, para a gente desmistificar essa coisa de que a criação, por ser algo abstrato, é algo sem valor, sabe? E eu acho que, assim, o que acontece quando algum influenciador, o criador de conteúdo, manda pedido para marcas, por exemplo, vamos fazer uma parceria. A gente pede o Media Kit, né? Eu te divulgo e tu me dá teu produto. O contrário também é sempre uma opção, né? Se alguém vai me pedir, tu me dá o teu serviço e eu te troco por divulgação, eu também posso pedir o Media Kit dessa pessoa, né? Então, tem muitas pessoas que só falam isso porque pensam, daí eu vou fazer um story lá e já era, e aí eu ganhei o negócio. Tá pago. Tá pago, mas quanto custa, né, o teu serviço? Eu acho que essa conversa, sabe? Olha, mas quanto custa a tua divulgação? Porque eu acho que o que mais se pede é em troca de divulgação. Tem muita gente. Sim. Inclusive, esse caso desse escritor, que eu esqueci o nome dele. Chico Felitti. Ele estava falando, né, que era de uma revista muito famosa, de moda, que era uma oportunidade para ele. E ele ia receber em divulgação, né? Era mais ou menos isso que ia acontecer. Até deixa eu atualizar, porque eu entrei no Facebook dele agora há pouco, há 4 horas atrás exatamente, de agora, nesse momento que a gente tá gravando, né, pra audiência vai ficar meio perdido no tempo isso, mas a Condé Nast, que é a editora da revista Glamour, esse pedido chegou da revista Glamour pra ele, a Glamour Brasil, a rede social, né, oficial da revista, já deu uma resposta, já teve que se pronunciar sobre. E parece que, eu não li tudo, tá, porque eu abri há pouco aqui, mas parece, pelo que ele tá colocando aqui, que ela não se manifestou muito bem, não. Ainda assim, ficou mal na fita. Falou pouco e falou bosta. Nesse horário já pode falar. Nesse horário que o pessoal tá escutando, pode falar bosta. Deixa eu mudar um pouco aqui os papéis. Deixa eu fazer uma pergunta pro Léo. Léo, o criativo ali, na posição em que ele estava, ele seria passível de um processo, de algo no tipo, porque ele foi lesado, não?
Boa. Camille, é difícil a gente colocar como ele foi lesado porque não havia uma justa expectativa de que seria publicado. Justamente porque é algo que eu sempre bato na tecla. Não estavam claras as regras do jogo para eu te apontar que elas foram quebradas. Então, quando a gente tem uma situação nebulosa, uma situação com um nevoeiro jurídico permeando ele, a gente não pode dizer que houve uma frustração de expectativa, a perda de uma chance, não houve nada dessa natureza. Claro, é muito difícil sem analisar o caso concreto, mas analisando com as informações que nós temos, eu te diria que não há uma justa expectativa de uma contraprestação ou o fato gerador de um dano nele especificamente, porque nunca foi prometido nada. Como ele mesmo coloca no texto, tudo aquilo foram suposições e inferências e considerações com base nos cenários que sempre foram apresentados. Não necessariamente alguém prometeu para ele: o teu texto vai ser publicado, vai sair em uma foto de capa, eu vou divulgar você se vocês fizerem uma Media Kit. Nunca foi prometido nada nesse sentido, para ter isso frustrado. No caso dele, o que aconteceu foi realmente uma sacanagem. E não tem palavra jurídica melhor para definir isso do que foi uma sacanagem. E com certeza o fato de ele ter feito um exposed assim não fere o direito de imagem ou a honra, não ataca a honra da empresa, porque ele está expondo uma situação real, ele não está inferindo em tese fatos falsos e, portanto, não está incorrendo em nada além de contar uma história que não tem um contrato de sigilo, não tem um non-disclosure agreement envolvido, então ele não está violando nada, ele só está comentando uma situação, uma sacanagem. Como vocês poderiam tranquilamente expor o caso de um cliente que solicitou o trabalho de graça e que não fez a contraprestação que supostamente ficou acertada entre vocês. Essa coisa de fazer tudo só na língua ali, na boca, não dá, Exato. né? Pelo amor de Deus. Exato. Porque com certeza a revista em questão tinha um contrato, né? Com o anunciante. E ela ganhou, e com certeza ela tinha um lastro financeiro para executar essa operação, e eles optaram: já sei, vamos jogar pro povão. Quem se inscrever, os tontos que caírem aqui e mandarem de graça, a gente publica. O papel de trouxa, aquele famoso. Isso, pega ele e faz um origami bem bonito, né? Mas sabe, essa coisa de criatividade é a mesma coisa que a gente sempre fala: e o sobrinho que faz. A gente tem na nossa área também, da criação publicitária, ou qualquer outra, assim. Mas meu sobrinho faz pra mim. Então faz com teu sobrinho. Ora. Eu tenho um comentário bem interessante aqui, que estava discutindo isso com uma colega também, e ela disse, e eu cito, Marília: o grande problema disso tudo é que a cultura, a arte e a criatividade não são valores da nossa sociedade. Uma sociedade que não lê, que não pensa de forma criativa e que não tem paciência por dizerem ser falta de tempo esse que é gasto consumindo futilidade em redes sociais, para o imaginário que poderia ser a chave para um mundo melhor. Eu acho que ficou bem prudente trazer essa crítica. Gente, coloca na edição depois umas palmas aí, porque eu acho que vai. Não, e ela segue: a submissão e a autossabotagem dos profissionais que não enxergam seu próprio valor e ficamos porque nós mesmos não nos vemos aceitando o inaceitável, por serem lembrados como se isso fosse uma grande honra que a dispensa do pagamento em espécie ou em dinheiro, em pecúnia. Então, né? Muito É só isso, simplesmente. Eu como diria a Andressa num desses episódios que a gente já gravou, eu assino embaixo. Assino embaixo. E assim, o Léo, que é de outra área, não lida com criatividade, lida com essa parte jurídica, ele também já recebeu várias propostas indecentes, assim, né? Eu te divulgo. Esse é um ponto. Então, não, a gente, claro, eu acho que essa nossa área de criação, assim, ela é mais afetada, sofre mais com isso. Porque ainda que um advogado, às vezes, o famoso deu merda, né? E aí tu tem que contratar e tem que pagar o advogado e não tem... Mas tem outras situações e o Léo sabe bem, né? Que várias vezes já chegou alguma proposta aí de, mas veja bem, eu coloco o teu nome aqui no projeto, não, mas eu vou divulgar de tal forma. Eu digo que foi tu. O teu nome vai aparecer...
E eu acho o seguinte, ó, eu durante muito tempo, e que eu acho que foi já também o que as gurias pontuaram, quando tu tá se lançando na carreira, e isso eu comecei, na verdade, a fazer enquanto eu tava na faculdade, né? Eu queria participar muito das coisas e pra mim era muito importante que meu nome aparecesse mesmo. Então, pra mim era um grande retorno à divulgação. Mas depois que tu já tem o teu nome no mercado, né, que tu já provou que tu faz o teu trabalho bem, chega um momento que tu tem que traçar a linha. Bom, aqui é o limite. A partir daqui, eu já não sou mais uma recém-formada, eu já tenho um portfólio relevante e custa X, e deu. Né? E isso, os influenciadores, eles também passam por isso e passam dos dois lados, né? Que foi o que a Amanda colocou e que também a gente já conversou sobre isso essa semana, inclusive, né? Porque eu vejo muito influenciador sendo desvalorizado e levantando essa bandeira e reclamando nas redes sociais porque a marca não quer pagar o valor da criação. E se tu pega um youtuber, meu Deus do céu, e a Amanda sabe bem porque a Amanda e o Nuno, parceiro dela, eles têm um canal, né? São influenciadores também de viagem com um canal no YouTube. E aí tem o penso, né? Do que a gente vai colocar, como é que a gente vai roteirizar esse vídeo. Tem a gravação, tem a edição, né? Tem todo o pensamento de como vai divulgar isso, do marketing por trás disso. Quer dizer, são horas, né? Pensando no que vai divulgar. Sim, para cada vídeo é a gente demora 2 dias pra gente conseguir fazer ele. Imagina. Botar no ar e divulgar. Juntando todas as horas dá uns 2 dias. Criação de conteúdo, ele tem uma expertise, tem um conhecimento e tem tempo, né? É trabalho. Então tem muita gente reclamando porque é desvalorizado e realmente esse mercado é muito desvalorizado. Mas, por outro lado, o influenciador precisa investir também. E aí eu vejo influenciador que precisa do trabalho de Media Kit, que precisa de um site bem organizado, que precisa de contrato, que precisa de consultoria, e aí não quer pagar o contrato, quer dizer pro Léo, mas espera aí, eu faço um post teu, não quer pagar a Desiderata, ela quer só fazer um post da Desiderata e a Desiderata faz o Media Kit inteiro e um dossiê inteiro sobre a identidade visual. Quer dizer, também tem que partir de nós, antes de reclamar, assim, aquele olhar crítico de pensar, peraí, mas eu também tô valorizando, eu também tô pagando justo, né? Eu tô oferecendo o justo por aquilo que eu quero receber, que eu tô querendo contratar, né? Então, exato, eu acho que assim fica como qualquer a reflexão. Empresa, assim como qualquer empresa, existe a necessidade de se fazer investimentos, né? Tu só quer ganhar, não tem como tu conseguir fazer uma coisa 100% sem ter um investimento para te dar o retorno que tu quer. Claro que investimento de tempo também faz parte, mas às vezes tu precisa de algo a mais. E é mais fácil terceirizar se tu não vai conseguir fazer tu mesmo. Se tu consegue terceirizar, se tu tem essa possibilidade. A Camille que sempre me ensinou a pagar as coisas com gosto. Que antes eu era muito mão de vaca e eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não quero pagar esse táxi. Mas aí a Camille me dizia, mas vamos entrar nesse táxi, porque senão se a gente tiver que pegar ônibus pra ir na reunião, lá no início da Desiderata, a gente vai chegar suada e descabelada. E olha o investimento, não era só o investimento de pagar o táxi com gosto, mas de chegar com uma aparência que o cliente ia gostar, entendeu? Fora o tempo, né? Porque tempo, como tu falou, tempo é dinheiro. Sim. O tempo custa. Gente, eu tô adorando o papo. Mas eu gostaria de propor, fugindo um pouco do script aqui, eu acho que é oportuno. Eu vou propor isso para as três entidades aqui, o Leonardo, Desiderata e Andressa, tá? Qual foi a proposta mais indecente que vocês receberam de permuta? E eu começo por mim. Me ofereceram 26 galinhas em pagamento. Nossa! Exatamente, eu recebi a proposta para fazer um contrato para um cliente do ramo alimentício e ele me ofereceu 26 galinhas, detalhe, eu acho que eu ia provar. Vivas ou abatidas. Eu ia querer as vivas. Tá, e qual foi a tua resposta? A minha resposta foi, se for frango a passarinho, a gente conversa. Eles nunca mais me responderam. Não, porque eu encarei como se fosse sendo uma piada, né? Claro. Sim. Eu acho que entenderam.
Mas eu acho que ninguém vai bater a mão. Eu acho que ninguém vai bater. Eu tô aqui pensando, eu não sei, sabe? Eu acho que as propostas que chegaram pra mim é muito de divulgação. Muito, muito de divulgação. Sim, de visibilidade, né? De visibilidade, divulgação. Às vezes que eu topei, assim, e que valeu a pena, geralmente foram eventos que eu queria muito ir, aí eu fiz assessoria de imprensa, mas eram trabalhos pontuais. Eu fazia meio que o cálculo do quanto que eu ia gastar ali em tempo, em dinheiro, e se isso valeria aquele curso que eu queria participar, ou aquele evento que eu queria participar, e aí, né, tu ganha em ingresso, Mas quando não vale, eu digo não, já faz algum tempo. Não lembro de nada que seja assim, tão mirabolante como as galinhas. E assim, o detalhe importante e interessante é que eram 26 galinhas. Exato. Talvez devem ter calculado, né? Com o orçamento que eu mandei, calcularam, mais ou menos 26 galinhas. Tá, né? Eu acho que a gente não tem, né, Camille? A gente sempre teve muito essa premissa de tem que ficar bom para os dois lados. É meio que um mantra que a gente fala desde o início da Desiderata. Então, eu não lembro de ter tido nada assim, ninguém que tenha vindo... A gente, até hoje, assim, a gente ainda avalia permutas, porque permuta a gente acha que é algo válido quando é de interesse mútuo, assim. E acho que o mercado ainda enxerga a permuta com maus olhos, assim, mas é porque as pessoas, elas não sabem ter clareza e realmente, assim, chegarem num acordo. E tem gente que faz permuta pra tudo, né, gente? Também tem isso. Eu só não encontrei uma forma de pagar boleto com permuta ainda. Exato, vou chegar lá na CE com vou te dar uma visibilidade, te marco no meu Insta. E tu me dá energia elétrica por um mês. Teoricamente, eu falo muito sobre permuta, porque e a gente tem um episódio só sobre isso, né, Léo, aqui no InfluCast. Mas, teoricamente, é uma troca que precisa ter tudo bem esclarecido e ser boa para os dois lados, né? O problema da permuta é quando ela é mal feita, né? É aquela coisa que a gente acordou um negócio e aí depois, na hora do vamos ver, opa, eu entreguei, eu fiz a minha parte, mas do outro lado não teve. Não teve essa... Eu faço uma analogia assim com o amigo secreto, aquela, né, a gente define lá um valor justamente porque tu não quer gastar com o coleguinha e ganhar uma caneta, né? Então o pessoal já no amigo secreto define, o mínimo e o máximo, pra ninguém extrapolar, ninguém ficar mal na fita, né? Mas assim, na parte de blog eu já tive uma proposta indecente. Teve uma agência de turismo, a Andressa até conhece, que ela conheceu a pessoa. Ela me mandou assim, a gente vai fazer uma viagem com vários agentes de turismo. E me mandou assim, né, a proposta. Eu vou na viagem, faço conteúdo, faço todo um trabalho ali, em troca eles me dão a viagem, né? Eu dou conteúdo, eles me dão a viagem. Eu pensei numa permuta. Mas aí a pessoa me disse, não, é R$1.900. E era uma viagem aqui para Maranhão, Minas Gerais, alguma coisa assim. E eu pensei assim, quê? Não, mas aí eu expliquei, não, mas o trabalho é de divulgação e onde tu me conheceu, eu estava fazendo exatamente isso. E ela, eu não sabia. Então não, esquece. A mulher falou. E me cortou. Na verdade, ela estava ali vendendo pacote mesmo. É que eu acho que as pessoas não entendem, né? As empresas ainda não entendem que isso é um trabalho. Ela entendeu, ela pensou, nossa, essa pessoa tá aqui, pagou pra viajar e ainda tá dando um monte de divulgação aí, que legal. Então, é bem isso. Esse é o cliente que eu quero, vai pagar e ainda vai me divulgar. Né? Lê do engano. Mas ainda sobre essa questão de investir tempo e dinheiro, né? Eu penso muito assim, a gente realmente investe para tudo, né? Quando a gente não quer gastar, não quer investir em dinheiro, por exemplo, eu não tô com grana para pagar as gurias da Desiderata para fazer o meu Media Kit. Bom, então eu vou perder tempo e, portanto, dinheiro, porque eu vou ter que ir atrás de ter alguma noção de design, de pegar alguma
ou até fazer aula disso, buscar aulas gratuitas e perder um tempo estudando, ou ir atrás de alguma ferramenta, eu vou ter que dar meu jeito, né? E sempre dá, e a gente escuta isso muito de cliente, né? Eu com a assessoria de imprensa, muita gente vem pedir orçamento, mas daí começa aquela choradeira, né, de preço e fala, não, mas assim, porque senão, se eu mesmo posso fazer um texto e mandar pro jornal. Bom, então, pode fazer isso, né? É uma outra comparação que eu faço também, por exemplo, eu sei fazer docinho, a gente sabe fazer brigadeiro, né? Agora, se eu tô fazendo o meu aniversário, eu vou contratar. Porque eu não quero gastar tempo, porque eu, na minha festa, eu não quero passar a semana inteira enrolando docinho. Não é que eu não sei fazer. Tu contrata as coisas por uma comodidade, né? Pelo mesmo fato que tu vai pra um restaurante e paga aquele prato de comida. Tu pode fazer? Pode. Tu talvez vai gastar um tempo ali no YouTube para aprender com alguma receita, vai procurar, tu vai ter que ter um tempo, tu vai ter que depois lavar prato, quer dizer, né? Porque senão fica muito fácil. Não, então eu faço mesmo. É postar, é redes sociais, mas isso meu sobrinho posta. Bom, mas aí por tua conta e risco, né? E eu acho que tá aí como as pessoas enxergam isso como algo mais fácil e algo que eu tenho capacidade de fazer, elas desvalorizam, porque criatividade é uma coisa que eu e a Camila, a gente bate nessa tecla. Todo mundo é criativo. Todo mundo pode. Tem ferramentas para ser criativo. Só que às vezes tu não tem estratégia por trás para usar aquela tua criatividade para criar algo que vai te dar retorno. Então, mas as pessoas não enxergam isso, não enxergam os nossos 5 anos de faculdade de publicidade ou todos os cursos que o influenciador, o criador de conteúdo está fazendo para se melhorar, né, para ter mais técnica de escrita, fotografia, comprando câmera, comprando celular melhor. As pessoas não enxergam esse backstage, assim, né, por trás das câmeras. Então, exatamente. Bom, com essas considerações, com galinhas, com docinhos, com especializações e propostas indecorosas de viagem, eu acho que a gente fecha mais um episódio da segunda temporada do InfluCast. Esse episódio foi sobre marketing de influência. Se quiser saber mais sobre esse assunto, segue acompanhando o nosso conteúdo, clica para ser notificado dos próximos episódios no Spotify ou na plataforma da sua preferência. Isso aí. E se você nos escutando quiser aprender de uma forma ainda mais aprofundada sobre esse tema, eu vou sugerir o curso que eu lancei recentemente na RS Bloggers, que está na Hotmart, então procurem lá pelo curso Influência ou no link que a gente vai deixar na descrição do episódio também. Agora com vocês, Camille e Amanda, onde que a audiência consegue entrar em contato com vocês ou acompanhar o trabalho da Desiderata? Ou mandar pedido de permuta? Não, deixa antes da gente encerrar, deixa eu fazer um pedido para a audiência. O pessoal também, eu acho que seria muito legal o pessoal também mandar as suas propostas mais indecentes pra gente, pra ver se alguém consegue bater a proposta do Léo, porque olha... E fundamos então um bloco dessa segunda temporada. Challenge accepted. Mas nós podemos ser encontrados lá no Instagram como @somosdesiderata. No Facebook a gente também tá lá como Desiderata Complexo de Ideias. E temos o nosso site que é www.somosdesiderata.com. Já anotem aí então que na sequência a gente vai falar sobre como construir um perfil de sucesso no Instagram. Vamos entregar a receita prontinha. Se você tiver algum comentário ou sugestão sobre esse episódio e quiser compartilhar conosco, além da tua proposta mais indecente, manda teu comentário ou DM lá no @escuteinflucast lá no Instagram. Isso, e antes da nossa vinheta, então, de encerramento, último recado, acessem lá o PicPay e considerem contribuir com o nosso financiamento coletivo. Temos cotas que partem de apenas R$5 e ainda tem cashback no PicPay. Bom, gurias, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui. Foi bem legal, divertido e muito rico em conteúdo. Muito. Léo, valeu pela parceria de sempre por aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.